pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Offset Podcast. Meu nome é Luca, para você que não me conhece, eu trabalho no setor de tecnologia, tenho uma empresa também, empreendo em outros ramos, e hoje eu não tô sozinho aqui. Dani, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Offset, cara. Fala, Luqueta, tudo bem? Tudo bem, galera? Meu nome é Daniel, como já foi dito aqui, eu sou da área de marketing, também sou do Geopolítica, tenho algumas empresas também, né, no ramo de marketing. E a gente está hoje para falar de assuntos que talvez não sejam tão bons aos ouvidos de quem escuta, né? Mas quando a gente planejou o podcast, o mundo não estava nessa bagunça que está hoje, né? Então hoje a gente vai falar um pouco desses temas antes de abordar necessariamente o empreendedorismo, porque provavelmente quem empreende vai sentir os assuntos que a gente está falando aqui pesar esse ano, 2026 e também 2027. E aí, Luqueta, quais serão os temas de hoje? Cara, primeiro, né, cara, vamos falar do que tá acontecendo no planeta assim, porque vamos ser sinceros um com o outro, né, cara? Ninguém imaginava que 2026 ia ser desse jeito, né, cara? Falando primeiro da guerra que tá acontecendo lá no Irã com os Estados Unidos, cara, eu acho que o primeiro assunto que a gente pode abordar aqui é em relação ao Estreito de Hormuz, né, cara? Cara, que loucura é essa pra quem tá em casa e não entende sobre o que é? Em poucas palavras aí, Dani, como resumir o Estreito de Hormuz e toda essa loucura que tá acontecendo? Tá, então, para quem não tá antenado aí, na verdade, há alguns especialistas que dizem que essa guerra começou na Venezuela no começo do ano, na verdade. Caraca, que loucura. Há teorias, e aqui não são teorias conspiratórias, sim, de professores renomados de geopolíticas, que dizem que o plano do Trump sempre foi reservar petróleo na Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo, para depois atacar o Estreito de Hormuz. Por Sim. que eu falei Estreito de Hormuz e não o Irã? Porque ele sabia que quando mexesse com o Irã, o Estreito de Hormuz logo seria a bola da vez ali para criar um caos. Mas vamos voltar ao que importa aqui. Estados Unidos, um belo dia, acordou e pensou, por que não atacar o Irã? Bom, e esse é o problema de atacar o Irã. Se puder colocar na tela ali a imagem do Golfo Pérsico, porque muita gente não entende por que atacar o Irã prejudica tanto o mundo ali. Se vocês podem ver ali em cima, naquele círculo vermelho ali, aquele ali é o Estreito de Hormuz, que vocês devem estar ouvindo falar bastante. Mas por que ele é tão importante? Se você vê no canto, para mim no canto esquerdo, mas para vocês podem estar no canto direito, parece uma rua sem saída ali. Essa rua sem saída, que a gente pode dizer assim, abriga os maiores produtores de petróleo do mundo. Ali tem Emirados Árabes também. Apesar de ele ser o maior produtor de petróleo, os maiores produtores de petróleos do mundo, eles não produzem comida e até a água deles tem que ser importada. Quando o Irã foi atacado, ele simplesmente fechou esse estreito. Sim. Você pode pensar, bom, é só mandar por outra rota, não é verdade? Impossível. Porque a outra rota que existe é uma rota, se você voltar na imagem ali, a gente vai jogar ali de novo para vocês, existe um outro estreito marcado de verde ali embaixo, é o estreito de Bab el-Mandeb, né? O meu árabe tá bem defasado, então. E vocês podem pensar, por que não manda por ali? Primeiro porque ali, naquele estreito, tem aliados do Irã, Sim. que são os Houthis, né? Os famosos Houthis. E eles ficam ali no Iêmen ali, então provavelmente quem for atacado no Hormuz vai ser atacado lá embaixo. Sim, sim. Aquele estreito ali, segundo ele, tem a saída para o Mar Vermelho, mas de preferência, o que todos preferem é o Estreito de Hormuz, que tem saída pelo Oceano Índico. Sim. E esse é o problema que vai acontecer provavelmente daqui a pouco. A gente não está sentindo muito isso. Quando o estreito foi anunciado que ele foi fechado, e quando a gente fala fechado, pode ter pessoas que podem falar que o Irã falou que não fechou. Mas Uhum. não basta você só colocar minas lá e drones pra falar que fechou, né? Isso é Como eles verdade. dizem. Então eles falam, eu não fechei, mas tem minas oceânicas lá, tem drones, então ninguém passa, a não ser aliados do Irã. Problemas de fechar o Estreito de Hormuz. Bom, vamos trazer o problema pro Brasil primeiro, né? O Brasil, ele não produz tanto diesel, assim como as pessoas pensam. Nós importamos cerca de 30% do diesel externo, né? Que vem provavelmente do Golfo Pérsico, né? Sim. Segundo ponto, o Brasil, ele é muito conhecido por produzir muita comida. Porém, poucas pessoas sabem, mas o fertilizante
também é derivado do petróleo. Uma loucura isso, né? O pessoal acha que é só o É diesel. só o diesel que vai ficar caro. Sim, é porque, na verdade, tudo isso deriva do Brent. Não sei se você já ouviu falar dele, que é o petróleo mais puro, né? É a parte mais pura do petróleo. E, cara, dizendo assim, vamos dizer assim, que 20%... A gente tinha até comentado antes do podcast aqui, né, Dani? Aqui nos bastidores, que mais ou menos quase 30% de todo o petróleo que rola no mundo vem de lá, né, cara? Vem de lá. Não é só petróleo, né? A gente Aham. também pode entrar aqui que outros substratos do petróleo, que derivam do petróleo também, são feitos lá. Por exemplo, a gente está falando de nitrogênio, a gente está falando de enxofre, que é usado na produção de microchip. Com certeza. A gente está falando também de nitrato, que é usado na plantação, defensivos agrícolas, que são produzidos tudo lá. E você pensar, não tem como compensar? Bom, vamos ver se tem como compensar. Assim que o Estreito de Hormuz foi atacado, todos os países fizeram o seguinte: eles falaram, nós temos reservas de petróleo e nós vamos colocar ela para rodar, essa reserva, no nosso país, para segurar esse dessabor que aconteceu neles. Usavam termos bem bonitos. Mas qual é o ruim disso? É que nem todo país tem tanta reserva assim quanto os Estados Unidos. Verdade. O Brasil é um deles, tanto que o governo já veio a público e falou que a gente só tem reservas até o final de abril. Bom, já chegamos em abril e a guerra não parece estar esfriando. Alguns analistas de geopolítica realmente falaram que Trump tem algumas opções. A primeira delas que parece que não vai acontecer. Ele simplesmente declara a vitória e ir embora. Assim como fizeram no Vietnã, né? Declara a vitória, ganhamos e fomos embora. Aham. Isso provavelmente não vai acontecer, porque o Trump ele não vai se recandidatar, não vai se reeleger, não vai se candidatar novamente, porque é a última candidatura dele. Só pode ficar 2 anos, 2 candidaturas lá. Ele já tá na segunda. Então o que o Trump quer? Ele quer deixar um legado. E não vai ser o legado. Como é que a criançada fala? Ele quer entrar pro livro de história, né, cara? Ele quer ter lá o arco do triunfo, como ele disse, né? Ele não quer entrar pra história como o maior arregão. Isso não vai com acontecer. certeza. Ainda mais em cima do Irã, né, cara? Ainda mais por cima do Irã, que ele falou que não seria tão fácil assim, eles ganharem dos Estados Unidos, né? Bom, então isso não vai acontecer. O que é mais possível de acontecer? Provavelmente os Estados Unidos vai colocar boots on the ground, né? Que é o termo para soldados em solo. Sim. E aí não são palavras minhas, tá? São palavras de analistas da Casa Branca, ex-analista da Casa Branca, né? Eu vou colocar o nome dele aqui, a referência. Ele deu uma entrevista pro CEO, que é um podcast também. O nome dele é bem complicado, eu nem vou tentar pronunciar, mas ele fez a consultoria da Casa Branca do Obama até o Biden. Saiu agora na candidatura do Trump. O que ele diz? Que se os Estados Unidos realmente colocar boots on the ground, botas no chão, isso vai ativar algumas células dormentes do grupos terroristas que estão em solo americano para fazer atentados no próprio solo americano. Sim. Essa talvez seja uma das piores atitudes que Trump pode considerar fazer, é colocar boots on the ground. Por quê? Agora não é a parte de analista do Irã, tá? Sim. O que eu falei até agora são falas de analistas que conhecem o Irã. Agora o que vem depois é teorias conspiratórias. Então vou deixar bem claro aqui, teorias conspiratórias. Caso haja atentados terroristas em solo americano, o povo americano que hoje está contra a guerra vai ficar a favor da guerra. O que daria margem para o Trump simplesmente fazer o que ele falou. Vou devolver o Irã para a Idade das Pedras. Então, nesse cenário, o pior possível, cogita-se bombas nuclear. Não estou falando de bomba A. Para quem não sabe, bomba A, a bomba atômica mesmo, é aquela que tem um cogumelo atômico que deixa o território provavelmente inabitável por anos, né, por causa da radiação. Não estou falando de bomba H também, que é a bomba de hidrogênio, mas a gente está falando de pulso eletromagnético, que também é uma bomba que explode não no solo, mas a altitudes bem consideráveis e queima todo o aparato tecnológico de todo o país. Tudo que tem uma placa de circuito ali vai embora. Então, são partes analísticas de analistas bem considerados, tá? Então, não são palavras minhas ali. A referência dos podcasts que eu falei vai estar aqui na descrição, não tem problema, para vocês conferirem. Mas o que isso traz de problema econômico que a gente vai entrar já na segunda parte ali? Além de a gente falar dos agrícolas, produção de chips, a gente pode falar também que os investidores, por enquanto, eles pensam que tudo vai ficar bem. Eles estão apostando nisso. Então, enquanto tudo está bem, ninguém tira o dinheiro da bolsa com tanta frequência ou com no volume tão alto. Mas a hora que eles falam, não, realmente essa guerra vai durar, é aí que eles tiram dinheiro. Cara. Se chama profecia autorrealizável, né?
Então pode ser que um crash econômico pode acontecer. Não tô falando que vai ser como o crash econômico de 2008, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas há muita especulação de que ao tirar o dinheiro da bolsa, uma alternativa é essa, né? De tirar o dinheiro da bolsa realmente antes do barril de petróleo chegar a $200, por medo dos investidores. Sim. Outra alternativa é esperar chegar a $200 e depois estourar a bolha de IA. Pois é, que é um assunto, inclusive, que eu acho que tá pegando todo mundo, né? Porque se a gente for parar pra pensar, Dani, no dia... Ó, na verdade, cara, fez um mês agora que fechou o circuito, como é que se diz? O Estreito de Hormuz, Estreito de né? Hormuz. Porque, cara, pra você ter uma noção, o Brent, eu acho que ele chegou a bater $86, cara, Sim. no comecinho, né? Então, Sim. assim, eu vejo que o pessoal tem muito medo do que pode acontecer ainda. Igual hoje. Hoje, no dia 4 de abril de 2026, foram abatidos 2 caças dentro do território iraniano. Cara, quando tu falou da questão de, vamos dizer assim, de milícias, vamos chamar assim, né? Os Houthis. De Houthis, né? Que se aliariam à questão do exército iraniano. Cara, pra ter uma noção, esses 2 caças caíram, certo? E dessa forma, cara, um dos pilotos foi encontrado por essa, vamos chamar de milícia, né? Vamos dizer assim, iraniana. E eles estavam igual a caça de um gato num rato no meio do deserto lá, procurando o outro piloto também, cara. Então, assim, eu vejo que o grande problema dessa guerra, assim, se acontecer só em solo iraniano, cara, tudo bem. Mas eu vejo que tem o grande perigo de se alastrar por outros cantos que às vezes nem tem tanta culpa do que tá acontecendo, sabe? Sim, como a gente estava falando da bolha de IA, realmente, é isso mesmo que você falou, pode se alastrar. Até porque você que é da tecnologia, você acha que a IA é uma grande bolha ou não? É realmente um grande investimento para o futuro? Cara, eu creio que... Vamos lá. Eu gosto de usar uma comparação muito engraçada, inclusive assim, com o pessoal, né? Que eu falo que tem muita gente que ainda julga a IA, né? Diz que a IA vai roubar trabalhos, enfim. E realmente, alguns trabalhos vão deixar de existir, mas novos trabalhos serão gerados através da IA e muito retrabalho vai deixar de ser feito. Então eu digo que assim, a IA, cara, ela é algo que veio pra ficar pra sempre. Entende, Dani? Então assim, na minha opinião, todo investimento que for feito agora vai poder ter um bom retorno imediato e também lá no futuro. Só que a gente entra numa crise muito grande, né, cara, quando a gente se fala de IA, né, cara? Porque da mesma forma que existem pessoas muito inteligentes utilizando a IA para trazer revolução, existe você que fica o dia inteiro lá fazendo foto de meme do amigo. Sim. E a gente nem sabe o quanto isso custa, não é verdade, Dani? Esse é o ponto central. A IA, ela custa bastante. Mas é bastante mesmo. As pessoas não têm ideia do quanto que gasta a IA para processar esses memes que a gente faz na internet aí. E um dos problemas é o seguinte: pessoas estão investindo na IA pensando que no futuro ela vai ser a tecnologia referência para o mundo todo. Nada vai ser feito sem IA. Tá, tudo bem. Até aí eu concordo com você. Realmente, eu acho que a IA vai estar em tudo. Agora imagina você tem um grupo de trabalho que tem 5 pessoas. A IA, ela consegue fazer todo mundo ser mais produtivo, correto? 100%. Se eu fizer uma pessoa ser extremamente produtiva ao ponto que eu posso dispensar os outros 4, vai sobrar muita gente para procurar emprego Mercado de trabalho. desse jeito. Pois é, cara. Isso é uma crise que que eu digo assim, que não pode ser que vai acontecer, mas eu digo que realmente vai acontecer e não tem muito como fugir disso, sabe, Daniel? Porque eu vejo que isso se assimila muito à questão da evolução que o ser humano teve na questão da indústria. Vamos lá, por exemplo, a gente falava há pouco tempo da indústria 4.0, agora a gente já tá evoluindo bastante, agora vê a questão do advento da IA, tudo. Então, assim, cara, na minha opinião, realmente vai faltar, vamos dizer assim, vai Vagas de faltar emprego e vai sobrar muita mão de obra. Mas, cara, eu acho que o maior problema quando a gente fala de IA não é nem disso, sabe, Daniel? Porque, assim, falando do que faz a IA rodar, a gente tá falando de memória RAM, Sim. certo? E, cara, pra tu ter uma noção, tu tem um computador em casa, de certo, né? Sim, tenho. Cara, ora a Deus pra tua memória RAM não dar nenhum problema nesses próximos tempos. Tu chegou a ver os preços como estão agora? Sim, eu vi e como eu falei, isso é derivado também da guerra do Irã, porque
Eles precisam, se eu não me engano, é de hélio para produzir a memória RAM. Sim. O enxofre é usado mais para um microchip lá em Taiwan. E o hélio, realmente, ele vem do Golfo Pérsico, não tem de outro lugar. Ele é o maior produtor de hélio. Então, faltando hélio, obviamente vai ficar mais caro porque a produção vai estar muito mais lenta. Eles estão usando estoque, que não é muito... O problema do hélio, as pessoas não sabem, mas o hélio ele é muito difícil de estocar. Sério? Ele é muito difícil, porque ele escapa, é um gás muito leve. É muito leve. Então, se você estoca naqueles containers gigantescos de aço, de ferro, de alumínio, não importa o que seja, ele vai escapar. As moléculas deles vão escapar. Então, não tem como você fazer estoque dele. Ele precisa ser reposto toda hora, toda hora, toda hora. E então, provavelmente, é por isso que as memórias RAMs, elas estão sofrendo tanto o primeiro impacto. Os microchips, eles podem aguentar um pouco mais, porque, como o Taiwan falou, eles conseguem ter uma reserva maior. Por causa da Covid, aconteceu isso. Então, eles aprenderam com isso. Mas realmente também não é um estoque infinito. O diesel também tem estoque? Tem. Mas está acabando. Como o Brasil mesmo acaba agora em final de abril. E as pessoas pensam, o Brasil produz, mas precisa importar 30%, porque não consegue dar conta. O Brasil não tem capacidade de produção tão grande quanto as pessoas pensam para proteger o país. Nem realmente na indústria de alimentos, porque eles precisam de fertilizante. Então, tipo assim, a gente está com o cronômetro rodando e as pessoas não estão percebendo. E empreendedores, alguns atentos estão sabendo o que está acontecendo, não sabem o que fazer. Recorrem à IA, como você falou. A gente entra no problema da IA. Todo mundo apostou na IA pensando que no futuro ela vai ser... Sim. Até hoje a IA nunca deu lucro, né? A OpenAI nunca deu lucro. Não, eles trabalham, vamos dizer assim, no negativo, né, cara? No negativo. E como é que se diz? A justificativa deles é que é uma tecnologia, é um estudo científico que tá trazendo pequenos resultados, vamos dizer assim, né? Pra ter uma noção, no último ano, Dani, trazendo aqui de fontes confiáveis mesmo, foram investidos mais de 200 bilhões. Nós não estamos falando de milhões de dólares, nós estamos falando de bilhões de dólares em capex para conseguir evoluir a IA. Tanto que, assim, cara, é por isso que subiu tanto. Claro que a guerra, ela tem toda a sua... Ela tem a sua magnitude em relação a esse aumento do valor da memória RAM, de peças de computador, enfim. Só, cara, pensa comigo. 70% da produção mundial de memória RAM, ela é feita hoje em dia, só para aguentar essa evolução da IA, cara. Sim. Porque, assim, para você que tá em casa e não entende como é que funciona a IA, um dia nós vamos fazer um podcast sobre isso. Tenho certeza. Então, cara, se tu tá gostando aqui assistindo, né, Dani? Inclusive, se inscreva no nosso canal, né, Dani? Vamos fazer essa chamada rapidinho. Aí. Ativa o sininho, segue a gente aqui, também no nosso Instagram, que mais tarde a gente vai falar sobre ele. Porque, cara, aqui você vai ter assuntos muito, assim... Como que a gente pode definir, Dani, pro pessoal? Não vai ser só assunto técnico, vai ser assunto do porão da internet, como eu gosto de chamar, ou seja, são assuntos que ninguém fala e realmente acontece no empreendedorismo, assuntos que muita gente evita falar, mas é que a gente fala sem dó, até porque a gente não tem rabo preso com ninguém. Isso é verdade. E nós somos nossos próprios patrocinadores, e quem entrar para patrocinar com a gente vai ter que seguir nossos valores de falar realmente que o público precisa ouvir. É porque eu acho que hoje a gente tá tão acostumado a ser massageado, né, cara? Exatamente. Eu acho que o público tá mais... Como é que eu posso explicar? Eu acho que eles gostam mais de receber um carinho do que receber a real. Exatamente. Receber a verdade, né? E os canais de comunicação hoje em dia, infelizmente, eles pecam. Por quê? Porque precisam de hype. Precisam de audiência. E se tu vai contra o que a tua audiência pensa, cara, acabou. Sim. Mas aqui você pode aguardar muita verdade da gente. Principalmente de mim e principalmente do Daniel. Podem ter certeza que o Dani não tem papas na língua não, né, Dani? Não tenho mesmo. Mas voltando para a IA, por que a gente fala que a bolha vai estourar? As pessoas investem nela como um ativo futuro, né? Como vai dar lucro no futuro. Só que com essa guerra agora, todo mundo espera que a IA evolua muito a cada passo. Então, da primeira IA que a gente teve, você lembra como era ruim? Ela não produzia imagem. Horrível. Ela mal conseguia interpretar um texto. Tanto que tem aquele vídeo do Will Smith, né? Comendo macarrão. Ele representa muito como ela evoluiu, né, cara? Sim, e a segunda parte da IA, quando ela evoluiu, foi um salto significativo, muito grande. Todo mundo pensou, uau, vou investir nisso. E do segundo passo pro terceiro já não foi tão grande assim a evolução. Sim. E do terceiro pro quarto, menos ainda. E as pessoas estão pensando, ela vai dar o próximo salto chamado superinteligência, né? Quando ela vai conseguir administrar tudo. Só que faltando o chip, ela não vai evoluir. Ela trava, simplesmente trava. E aquele investimento que antes era pro futuro, fica incerto. E as pessoas começam a tirar dinheiro. É por isso que eu falo que é uma bolha. Porque essa guerra pode estourar por medo da IA demorar para evoluir ou nem evoluir mais.
ser algo que fica travado no tempo. Investidores odeiam incerteza. Eles preferem ter a certeza de um futuro negativo do que a incerteza. Sim. Então, por isso que eu falo que quando a IA ela pode sim estourar, e pode ser até em 2026, é justamente, não é a análise minha, mas a análise de muitos economistas e geopolíticos que acham que é só essa guerra que as pessoas pensam que vai acabar rápido no Irã pode derrubar vários dominós. As pessoas não estão atentas a isso. Mas a gente vai tentar falar um pouco nas próximas pautas aqui de como se proteger disso, ou de como desviar, ou se resguardar o máximo possível, apesar de que eu acho que não tem como você sair ileso disso. Mas a gente vai tentar ajudar vocês o máximo possível, até com especialistas na mesa. Show de bola, Dani. E como é que se diz? Hoje em dia, né, cara, eu gosto de fazer uma analogia muito legal. Porque existe-se ainda um grande preconceito por parte de alguns empreendedores em utilizar IA no seu dia a dia. E assim, foi feito um estudo, depois a gente traz as fontes aqui, deixamos todas as fontes na descrição, né, Dani? Que empresas que começaram a utilizar IA para otimizar o seu processo tiveram um salto de mais de 40% de otimização em pequenas tarefas. Então, assim, eu acho muito legal a forma como a IA ela não foi uma tecnologia inalcançável desde o princípio, já percebeu isso? Ela foi democratizada desde o primeiro dia dela, mas ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso cai nesse problema que a gente tá falando aqui, né, Daniel? Sim. Tem uma teoria chamada teoria de Pareto. Se não me engano, esse é realmente o nome. Eu posso estar ligando a teoria ao nome errado, mas quase certeza que é Pareto, que diz que 30% da empresa produz 80% do que ela ganha. Uhum. É uma margem ali, né? Mais ou menos isso, se eu não me engano. Tá. Só não vou confirmar aqui. Não, desculpa. 20% da empresa produz todos os 80% que a empresa produz. Tô louco, cara. 20% da empresa ganha 80% do lucro da empresa. Nossa, cara. Ou seja, ali a curva ABC, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, a IA, ela meio que não nivela esse jogo, ela deixa esse jogo mais agressivo. Com certeza. Porque esses 20% agora, eles são tão eficientes que 80% da massa trabalhista da sua empresa que não produz, ela pode ser dispensada. Porque agora tem algo para substituir esses 80%. Então, os 80-20, né? Então, Pareto dizia que 80% dos seus funcionários não produzem riqueza direta para sua empresa. Uhum. Eles podem fazer outras coisas que não estão relacionadas a vender ou a lucrar ou a dinheiro, mas mantém seus negócios rodando. Mas se a IA puder substituir isso, e ela vai substituir... Com certeza. Então, 80% provavelmente da massa trabalhista vai estar fora do mercado de trabalho e vai ter que ser realocada. O problema é que muitos que trabalharam na IA, muitos especialistas, eles dizem que não tem como realocar mais essas pessoas. Porque tudo bem, na Revolução Industrial, você tirou a capacidade de trabalhar com as mãos para a máquina. Tudo bem. Mas tinha muitas outras coisas a serem feitas com o cérebro. Então, pessoas usaram os cérebros para inovar. Só que agora estão atualizando o cérebro para IA. Com certeza. E a gente não tem mais para onde expandir. Não tem, cara. Tá não tem. E assim, a gente cai numa parte que, queira ou não, acho que muitas pessoas ficam preocupadas que a IA ela vem para solucionar um pouco disso, que é o quê? Porque em meio a toda essa crise, Dani, você que empreende, eu também que empreendo, a gente sabe que tá cada vez mais difícil de conseguir manter, de certa forma, um negócio estável. Porque eu acho que a IA, principalmente além de toda a questão de otimização, ela veio principalmente assim do lado do empreendedorismo para sanar dúvidas que às vezes você depende de outros profissionais, né, que cai nesse problema que a gente falou, que hoje, se você souber utilizar bem a IA, você consegue tirar uma empresa do zero, vamos chamar as famosas startups, né, Dani? Sim. Startup de uma pessoa só, uma eu-presa, né? Eu-presa. Uma eu-presa. O cara, ele não precisa hoje em dia, por exemplo, contratar alguém de marketing, claro, que vai impulsionar muito mais, mas se a pessoa tiver força de vontade, ela consegue tirar algo do zero até a escala, que eu acho que, assim, imagino que você já fez isso, eu posso dizer por experiência própria que fiz isso também, mas de toda forma não tira o medo que a gente tem hoje de poder empreender em meio a toda essa crise, né, Daniel? Sim. Não é só o marketing, eu sou da área de marketing, eu realmente falo, é uma das profissões que vai estar em extinção logo, logo. Uhum. Tanto quanto programador, quanto tanto engenheiro. Eu vou dizer o seguinte, eu fiz esse teste. A gente está desenvolvendo um projeto e eu precisava de um engenheiro eletrônico para fazer a placa. Legal. Eletrônica, do zero. Eu não precisei contratar, eu fui na IA, falei o que eu queria, era uma IA especialista em fazer circuitos, ela me deu o circuito,
Eu mandei pra empresa chinesa e mandei fazer o produto. Eu não precisei contratar. E Que legal. funcionou. Funcionou perfeitamente. Então, menos um engenheiro ali. Não, Entende? imagina o custo que isso diminuiu pra você, cara. Eu teria que contratar uma empresa de engenharia para isso. Não Uhum. precisei fazer isso. Então, quando as pessoas pensam, o meu trabalho tá garantido, tá, vamos lá, vendedor tá garantido? Não sei. A gente vai discutir com o Bruno aqui semana que vem, o Bruno Cotijo. Poxa, já deu esse spoiler pro Já dei esse pessoal, spoiler então. pra ficar esperto. Que eu não sei se precisa mais de vendedores no Mercado Livre. Porque eu fui comprar no Mercado Livre e eu percebi que a IA fez aquele anúncio. Porque eu também trabalho no Mercado Livre, então consigo identificar ali alguns padrões. Eu tirei minhas dúvidas. Quem respondeu foi uma IA. E eu, no pós-venda, quando tive que devolver esse produto, quem me entendeu foi um IA. Que loucura, né, cara? Então, tipo, não sei se tem profissões que vão ficar resguardadas quanto a isso, entende? É um Não. problema que a gente... E a gente vai entrar no tema agora de inovação, quanto tá difícil inovar. Porque tudo... Qual foi a última vez que você viu alguém tendo uma ideia que você fala, uau, ninguém nunca pensou Alguém nisso? inventou a nova roda, né? É, Cara, alguém faz inventou. muito tempo. A IA, por exemplo, é dos anos 70, vamos dizer assim, já tinha alguns projetos com IA. Então não é tão nova assim. É o machine learning que a gente chama, né? Isso. Uhum. Agora a gente tem a IA que pode agora te ajudar a inovar, mas inovar no quê? Cara, é muito complicado. Isso daí traz um ponto muito interessante, porque hoje em dia qualquer pessoa com uma grande ideia consegue jogar isso pra se tornar um negócio por Sim. conta da IA, Sim. entende? Então, assim, cara, eu vejo, né, quando a gente fala dessa dificuldade em trazer inovação, a gente cai num campo muito legal, que hoje o real dinheiro, eu vou dizer assim, por experiência própria, né? Tu sabe do que eu trabalho, a gente já Uhum. conversou sobre meus negócios, enfim. O que me deu mais dinheiro até hoje daí não foi reinventar a roda, cara. Foi simplesmente pegar pequenos problemas do dia a dia e vender como software, cara. Sim. Por exemplo, vou dar pequenos exemplos aqui. Hoje nós temos o Caluma. O Caluma, Dani, ele teve foi um lançamento absurdo que nós tivemos com o nosso produto ali. Inicialmente não era meu, mas enfim. E, cara, ele não traz algo extremamente inovador, mas é uma dor que ninguém tinha Sim. percebido. Então, assim, cara, eu imagino que hoje, da forma que o mercado ele tá evoluindo e cada vez ficando mais competitivo, eu acho que você consegue ganhar muito dinheiro não inventando a nova roda. Porque, cara, vamos ser francos e sinceros. Nós estamos, eu e você aqui, né? Qual que é a probabilidade de eu ou você ser o novo Bill Gates, cara? Não existe, cara. Não existe. É muito complicado. Sim. Então, assim, eu vejo que realmente ficou... tá difícil de empreender devido às atuais crises. Só que eu julgo em dizer, cara, que o ano que nós estamos, o nível de tecnologia que a gente tá sendo a era mais fácil de criar um produto ou uma solução tecnológica para vender, Daniel. Gente, presta atenção no que o Luca falou, porque isso talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente falou aqui agora no podcast. Depois de tanto caos que a gente falou que o mundo pode sofrer, realmente não precisa reinventar a nova roda. Você só precisa fazer melhor. Então, talvez a saída para tudo isso pega mercados em que se recusaram a inovar, que ainda estão na época das pedras ainda, e faz melhor usando tecnologia. Tudo que não tem tecnologia embarcada vai sofrer. Eu tava zapeando lá o Instagram e eu vi uma pessoa que fez um vaso de planta inteligente que rega a planta pelo Que loucura, celular. sério, cara? Falei, pô, ela não reinventou nada, já tem os objetos inteligentes, né? Aham. Mas ela pensou em algo que provavelmente minha mãe compraria, entende? Então, ela não reinventou nada. Quantas plantinhas já morreram, né, Dani? Isso, exatamente. Então, cara. Ela só fez e fez melhor. Então, se tudo que a gente falou aqui deixou vocês com medo de empreender, sempre tem uma saída pro empreendedor. É Com fazer certeza. melhor. Aquilo que o cara não pensou, eu pensei. Sim, com Pô, o certeza. cara tem ali um objeto que poderia se conectar no meu celular pra me fazer. Eu tô longe de casa, poderia regular alguma coisa na minha casa. Dá pra fazer e a IA te ajuda com isso. A IA te ajuda muito com isso. Então, é só fazer e fazer melhor. Mas eu só vejo que talvez vocês tenham que descer um pouco a pirâmide de Maslow, né? No marketing, a gente chama pirâmide de Maslow. A primeira base é as coisas mais básicas. Comer, beber, necessidades físicas, então. Depois você sobe ali pra roupa e tal. E até a última pirâmide lá, que é a menor, mas geralmente são as que menos são necessárias pro ser humano, né? Provavelmente, por exemplo, o WhatsApp. Não é necessário pra você viver... Sobreviver, né? Sobreviver, Vamos dizer assim. vamos dizer. Viver Aham. hoje em dia, sim, mas no conceito. Mas sobreviver, não.
Uhum. Instagram, então, enfim. Então, provavelmente, se acontecer alguma crise, ou a IA realmente tirar os empregos, você vai ter que descer as pirâmides de Maslow. Então, você vai ter que inovar em algo em que a pirâmide está na base ou próximo da base, a necessidade, porque as pessoas vão começar a cortar custos. Elas vão começar a cortar, em vez de comprar uma comida ou comprar, sei lá, um novo joguinho no Play Store, vai comprar comida. Então, tenta inovar em algo assim. Não sei se eu deixei bem claro a lógica, né? De você descer a pirâmide de Maslow, mas faça algo que seja mais necessário. Eu tava olhando também o Mercado Livre e com ela querendo entrar na China, a gente também vai abordar isso semana que vem. E uma coisa muito interessante, talvez o que vai ficar são pessoas que tenham peças de reposição rápida. Por exemplo, quebrou a máquina de lavar na minha Sim. casa. Uhum. Preciso para amanhã, eu não preciso esperar, eu não tenho que esperar 15 dias, eu não quero esperar 15 dias, não dá para esperar 15 dias. Então eu Uhum. preciso comprar de alguém local. Então talvez as pessoas que estão vendendo no Mercado Livre, elas vão migrar para isso, para necessidade rápida e básica. Tipo, eu preciso lavar minha roupa, isso para mim é básico, não tem como ficar sem roupa. Eu preciso trabalhar, Precisa de uma entende? lavadora, né? Então eu preciso para amanhã, então eu vou lá no Uhum. fundo, não vou comprar do chinês. Talvez migrar, mudar é mais inteligente. Eu sei que vai ter pessoas tentando brigar, tentando parar a IA, mas eu penso o seguinte: é mais fácil um macaco mudar de árvore do que você mudar a árvore de lugar. Uhum. Talvez pensar dessa forma, talvez seja assim que o empreendedor tenha que pensar. Tá difícil aqui? Vou mudar de árvore? Vou fazer uma árvore melhor? Não sei. Agora, tentar brigar com o futuro e a inovação é a mesma coisa que brigar É. com a máquina a vapor, não vai dar Isso é muito verdade, certo. cara. A analogia que eu sempre faço com o pessoal quando a gente fala de IA, porque assim, programador tem muito esse preconceito. Claro, a gente tem que ser claro, né? E lembrar disso que tu desenvolver um software do zero com a IA, ele vai deixar diversas vulnerabilidades. Entendeu? Lança lá, Ainda. ainda, né? Por enquanto. Ainda. Por enquanto, se tu lançar um SaaS lá 100% feito com IA, cara, tu pode esperar um SQL injection, tu pode esperar, cara, que alguém vai achar alguma leve cagada no meio do teu software. Mas assim, cara, eu vejo que a IA, a gente fazendo uma comparação bem grotesca mesmo, é igual tu pensar com jardineiros antigamente, Daniel. Vamos lá, tu Uhum. tem uma empresa de jardinagem. Daniel Flores, Sim. entendeu? Daí tu vai na casa da dona Benta, daí tu chega lá, daí tu tá lá, cara, com a enxada, né, tirando toda a grama Uhum. do terreno dela. Daí do nada tu olha do outro lado do muro, tá o teu concorrente usando o quê? Usando um cortador de grama, cara. Daí tu vai olhar pra aquilo, né, como um cara bem antigo e falar, pô, cara, que isso? Não fica bom. Uhum. Não funciona, cara. Uhum. Mas aí tu começa a olhar, tu vê que todo mundo tá utilizando. Quando tu vai ver, tu também tá utilizando o cortador de grama porque ele não passou a ser um a mais, mas sim algo essencial pro teu trabalho. Então, assim, cara, se você não utiliza a IA ainda, você tá deixando muito dinheiro na mesa e principalmente produtividade do teu próprio time, né, Daniel? Sim. E se tá com medo de eu vou ajudar a hypar a inteligência para tirar meu emprego, saiba você que isso vai acontecer, você querendo ou não. Eu tava conversando com algumas pessoas de tecnologia e o que elas estavam falando é o seguinte: daqui a pouco o YouTube também vai começar a substituir criadores por IA. Imagina se tiver uma IA que pega o seu rosto, Luca, e fala assim: não, agora eu vou criar novos programas, colocar no YouTube, eu te pago royalties por usar o seu rosto. Aham. Mas vai ser conteúdo que o YouTube, no caso, vai criar, a IA vai criar. E ninguém vai perceber se é você ou não, entende? Talvez você tenha que rever pra se falar alguma coisa que você não é do seu agrado, mas o TikTok também tá caminhando pra isso. Com certeza. Há pesquisas pra isso, tá? Então não é especulação. Como eu falei, o Mercado Livre tá indo pra isso. A Shopee eu não tenho notícias de que está indo pra isso. Ah, quando eu falei do Mercado Livre, não tem nada oficial do Mercado Livre, mas, como eu falei, a IA já está criando anúncio, já está respondendo e já está fazendo pós-venda. Então, ela está indo sim para isso sobre ajudar, auxiliar o vendedor. A Shopee eu não tenho notícias de inteligência artificial, mas o YouTube e o TikTok há sim especulações na internet, assim, de alguns especialistas de que está indo para criar Sim. conteúdo, entende? E eu não sei se isso é ruim. Isso é Eu não sei se é ótimo, cara. ruim. Eu acho que é ótimo. Sabe por quê, Dani? Porque hoje, né, vamos dizer assim, da minha operação de Mercado Livre, toca aí meu irmão, certo? Tanto que a gente, assim, o único problema hoje seria com o despacho, mas para isso tem o full. Semana que vem, eu acho que o pessoal vai entender melhor sobre isso. Sim, Mas assim, cara, hoje em dia, se tu não utiliza IA nos teus anúncios, tu não é competitivo. A não ser que tu seja aquele cara cabeça dura que ainda paga um designer para fazer foto dos teus produtos. Porque a estrutura de um bom anúncio, que a gente vai conversar semana que vem, ele tem que chamar atenção, ele tem que quebrar objeção, ele tem que ter prova social. E, cara, isso com o IA ficou muito melhor. Mas, assim, é muito engraçado que a gente entra num termo bem contraditório de IA do Mercado Livre,
Porque esse querido do Mercado Livre, ele fala pra tu utilizar IA, mas quando tu sobe uma foto feita por IA, às vezes Sim. ele não aprova teu anúncio, cara. Sim. Então, assim, cara, é uma coisa muito louca. A IA tá brigando contra a própria IA, cara. Sim. Realmente, como eu falei, a IA ainda tem algumas falhas e essas falhas se refletem muito nos produtos por pequenos detalhes e o Mercado Livre não consegue pegar. Então, por isso que o Mercado Livre ele briga quando percebe que é de IA, porque pensa, pode ter falha que eu não vou conseguir pegar, então eu quero fotos de verdade. Isso é verdade. Mas logo, logo, provavelmente ela já vai conseguir reverter isso, mas eu acho que o maior problema do Brasil é a logística já, que Com certeza. interfere na IA. Talvez o que vai proteger o Brasil de usar 100% IA antes dos outros países da América do Sul é a nossa logística, é a nossa burocracia, provavelmente política, mas, tipo, não é pela IA. A IA tá indo muito bem, ela tá evoluindo bastante, mas eu creio que vai sim tomar posse de trabalho. Ah, com certeza. Eu Dani. acho que, igual eu mesmo, já falei, eu sou do marketing, mas eu desenvolvi outras habilidades para não depender do marketing. Eu ainda trabalho com marketing, ainda dou consultoria em marketing, eu também trabalho para outras empresas com PJ e também trabalho CLT se for o caso, não tem problema, porque eu jogo em todas as áreas, porque eu sei que provavelmente o Brasil é um país que ele é volátil e qualquer hora vai dar algum problema, e então eu jogo em todas as áreas para estar o mais seguro possível. Mas provavelmente, como a gente passou todos os temas aqui, quase foi uma live do caos aqui, né? Talvez vocês pensarem em desenvolver outras habilidades que chegam mais baixo nas pirâmides de Maslow, como eu gosto muito do 38, né? Que ele fala aqui no YouTube que tem que fazer trabalho de homem, né? Tem que aprender a quebrar parede, a mexer uma massa, ou então você mexer com eletrônica, reparo eletrônico, qualquer coisa nesse sentido, Sim. talvez te ajude. Não custa nada você aprender uma nova habilidade, eu penso assim. Então, talvez a importância do podcast a gente já passou para vocês o problema que pode acontecer, a gente já passou como é difícil empreender e como provavelmente talvez seja a única saída empreender. Então a gente vai trazer aqui pessoas com mais experiência que nós, especialistas em assuntos como geopolítica, economia, empreendedorismo, inteligência artificial, para tentar te dar uma solução de como sobreviver ao que está vindo aí, que é a Revolução 4.0, talvez eu chamaria de 4.0.2. É verdade, cara. E como é que se diz? Eu acho que tá à frente de. Como é que assim, pelo menos se preparar pra essas coisas, eu acho que é o que vai fazer muitas pessoas sobreviverem ao colapso que tá chegando aí, né, cara? Porque assim, existem diversas oportunidades. E eu imagino que o emprego tradicional, ele sempre vai existir. Mas é o que a gente diz, né, cara? Quem trabalha com o tradicional também sempre vai ter um retorno tradicional. Então a gente já trouxe aqui pra vocês algumas opções de empreender no digital. Cara, o Mercado Livre tá aí, a Shopee tá aí, o Dani tem muita bagagem pra falar disso. Claro que semana que vem vocês vão entender um pouco melhor que como tá ficando um pouco mais profissional também. Hoje não é qualquer pessoa que pode vender no Mercado Livre na Shopee. Mas assim, existem diversas possibilidades para as pessoas não dependerem, vamos dizer assim, do trabalho tradicional, né, Dani? Que tá, igual eu já comentei, beirando uma mega explosão negativa, né, Daniel? Talvez uma extinção aí da CLT. Talvez a nova geração vai gostar, eles já não gostam da CLT, né? É Então verdade. provavelmente eles vão gostar, mas se essa nova geração já tentou empreender de verdade, quando a gente fala empreender, não é ir pra Shopee e vender alguns produtos e não pagar o aluguel, né? Eu vejo muita gente que empreende na casa da mãe, não tem problema nenhum. Também comecei com uns 19 anos na casa da minha mãe, tá? Mas eu já sabia que o meu marketing tinha que ser muito bom para ter um lucro suficiente para pagar o aluguel no futuro. Que não dá para viver de empreendedorismo no quarto da mãe. E a gente também vai ajudar vocês a fazer isso da forma certa, tá? Então não é uma crítica aqui, é um apoio. Então, se essa nova geração já tentou empreender, viu o quanto é difícil. É quase impossível no Brasil, que é um terreno hostil ao empreendedorismo. Não tem problema nenhum, porque quando você passa a barreira do sucesso, o próprio Brasil se torna uma barreira de entrada para outros competidores. Com certeza. Provavelmente os estrangeiros, assim, como eles gostam de dizer, né? Então é para isso que o podcast tá aqui. É para ajudar, não é para botar o terror. Realmente as coisas vão ficar difíceis, mas as coisas sempre ficam difíceis. E o podcast tá aqui justamente para fazer você sobreviver a essa extinção do CLT que provavelmente tá vindo entre 2026 e 2027, quiçá 2030. É isso aí, Dani. E acho que a gente agradece, né?
quem acompanhou a gente até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado muito desse primeiro podcast nosso aqui. Nosso primeiro episódio do podcast, na verdade. Foi mais um brainstorm, né, Dani? Vamos chamar assim. Só para apresentar mesmo o projeto, também apresentar as nossas ideias ali. E espero que vocês tenham gostado e no próximo episódio será a semana que vem já, tá? Então não perca, eu não vou dar spoiler mais de quem vai estar aqui, mas eu já falei. Mas eu não vou ficar aqui, como é que eu vou dizer, atiçando a galera. Mas não perca porque o tema vai ser Mercado Livre. Mercado Livre e Shopee, né? Com alguém aí, não vamos falar o nome. Quem assistiu até agora sabe quem é, né, Dani? Sim, e Shopee também teve uma novidade ali, não foi tão grande quanto o Mercado Livre, mas é interessante a gente abordar esse tema também. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você não é inscrito, que provavelmente você não é, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Se você gostou dessa live, curte aqui, compartilha com os seus amigos, que pode ter certeza que nós vamos sempre nos esforçar para trazer o quê, Dani? Um conteúdo riquíssimo para quem quer sobreviver ao mundo do empreendedorismo de verdade. Sim. E para terminar, se você achou que eu falei alguma besteira ou o Luca, isso aqui é uma bancada aberta. Você pode se candidatar para vir aqui e expor suas ideias. A gente vai adorar ouvir você, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até semana que vem. Até a próxima.